Meu caro amigo que frequenta o site da Raça Pro Libertas, nesse novo vídeo editorial, eu gostaria de discutir o tema do momento, que é a violência a que todos nós nos assistimos, nos tornamos testemunha, ocorrida no Rio de Janeiro nesse último fim de semana. Passado essa fase que eu chamaria de carnavalesca, em que uma série de autoridades e a mídia, de alguma forma, faturou vantagens pessoais e institucionais, eu acho que cabe que nós reflitamos de uma forma mais tranquila, mais séria, mais profissional a respeito de alguns outros detalhes que devem ser discutidos num momento sério como esse que nós estamos enfrentando, até porque ensinamentos que possamos tirar desses episódios podem vir a ser úteis para enfrentamentos semelhantes em outros espaços do país. A primeira questão que se deve colocar é por que se chegou até um momento como esse, chegou a um momento tão crítico, a uma constatação da absoluta anomia em que vivia a cidade do Rio de Janeiro. Eu entendo que a mídia, através de toda a sua estrutura, capaz de produzir reportagens de fundo, com bastante substância, deveria se dedicar a tentar entender historicamente como é que as coisas chegaram a esse ponto. E certamente vão passar pelos momentos em que grupos políticos, interesses políticos se aliaram àqueles que eram responsáveis pelo jogo do bicho no Rio de Janeiro, fazendo uma negociação que, de um lado, implicava na subvenção à campanha política, interesses políticos de determinadas pessoas e grupos, e, em contrapartida, sugeria a necessidade de uma certa complacência dessas autoridades com as irregularidades cometidas pelo jogo do bicho. Depois, essas personalidades do jogo do bicho descobriram que o narcotráfico era muito mais rentável, trazia retorno mais imediato, e a cumplicidade migrou da complacência com o jogo do bicho para a complacência com o narcotráfico e o crime organizado. Essa talvez seja a grande conclusão que chegariam aqueles que se debruçassem sobre o porquê das coisas terem chegado ao ponto que chegaram no Rio de Janeiro. Outra reflexão que me parece importante ser feita é por que se permitiu a evasão de centenas e centenas de criminosos no momento em que estavam profundamente fragilizados e no momento em que, se houvesse uma ação mais contundente, ainda que com risco de perdas humanas, de parte a parte, se poderia pôr um fim definitivo a esse processo, ou pelo menos provocar um dano muito mais significativo. É claro que nós todos estamos assistindo que a polícia no Rio fez apreensões extremamente importantes, grandes volumes de tóxico e uma quantidade razoável de armamento, mas todos eles, nós vimos pela televisão, se evadiram portando o seu armamento pesado e estão naturalmente se encolhendo nesse momento. É inteligente que se encolham, mas vão estar se reestruturando para voltar a incomodar no futuro. Então, caberia uma questão sobre por quê, que motivações levaram a polícia a permitir a evasão desses criminosos, e que preço vai se pagar como decorrência dessas decisões. E, finalmente, uma última questão que caberia ser colocada diz respeito ao que vai acontecer a partir de agora. No próprio domingo, assisti pessoas entrevistadas já manifestando um sentimento de pena com relação a criminosos, assassinos, que estavam, segundo essas pessoas,
expostos, humildes, e que isso era motivo de penalização por parte da sociedade, que aquelas pessoas se vissem na condição de pessoas humilhadas, constrangidas pela exposição pública. Ontem a televisão mostra que já existe todo um esforço no sentido de acusar a polícia de exacerbação nas suas ações e já ameaças de punições severas àqueles policiais que exorbitaram no desempenho dos seus cargos. E não é difícil imaginar que o movimento sindical relacionado com o estamento policial no Rio de Janeiro, em breve convoque uma greve geral por melhores salários, por condições mais adequadas de trabalho e com uma série de argumentos que tenderiam a, de alguma forma, imobilizar a ação policial. Isso me deixa extremamente preocupado, porque sinaliza na direção de que a continuidade dessa ação do poder público possa sofrer algum tipo de mácula, né? E isso seria desastroso. Então, cabe uma vigilância da sociedade no sentido de não permitir que, em breve, o judiciário, cômoda e covardemente, comece a se manifestar concedendo facilidades a esses criminosos em razão de falhas processuais, desrespeito de prazos processuais e com as mais variadas justificativas, faça concessões que permitam que esse estado de coisa possa voltar. Então, hoje, a minha preocupação maior é de deixar registrado isso, a apreensão, claro que o registro dos cumprimentos, como toda a sociedade está fazendo, às autoridades que conduziram essas operações e produziram os resultados que produziram, não pode deixar de ser registrado. Mas é importante que se deixe registrado também, e a Raça Pro Libertas faz questão de fazer assim, a apreensão de que isso não seja episódico e que haja uma ação séria, continuada, e que mantenha esse processo de integração do poder público em todas as suas esferas, de maneira que se tenha virado efetivamente uma página que envergonha o Brasil e particularmente o Rio de Janeiro.